Ellen White, a Suprema Papisa Adventista. Hoje pretendo neste vídeo trazer para vocês algumas informações sobre este tema. Sei que alguns adventistas, aliás, muitos adventistas, se incomodarão com o que estou propondo na temática deste vídeo. Mas isso é uma leitura que faço e acredito que todos terão aí o direito de discordar, de criticar ou até de contrapor. Mas precisamos aqui trazer algumas informações úteis, especialmente para aqueles que começam a se aproximar do adventismo, né? Talvez esses ainda há uma esperança de abrirem os olhos antes de criarem compromissos ou raízes dentro da igreja de Ellen White. A igreja adventista do sétimo dia nada mais é do que a igreja desta senhora. E quando eu coloco aí que ela é a Suprema Papisa Adventista, eu estou realmente tentando dizer que ela é mais do que um papa. Por quê? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, e aí talvez você se convença disso também. Que Deus nos conduza em ter uma percepção clara das informações, à luz daquilo que o Evangelho nos coloca com exclusividade em torno da pessoa do Filho, do Espírito Santo e dos escritos inspirados. Quero começar, porém, lendo uma parte aqui do Catecismo da Igreja Católica, né? Catecismo da Igreja Católica, e aí vocês vão compreender o que eu quero dizer. Começando aqui, tem uma parte, pelo menos nesse livro aqui, que eu tenho na página 217, quando fala sobre a responsabilidade de ensinar, o catecismo diz assim, goza desta infabilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. A infabilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Vamos ficar até aqui. O que a fé católica diz? Que o Papa, quando ele em cátedra pronuncia algo, por causa da força do cargo, ele é inspirado, ele é infalível. E isso também pode acontecer com o colégio de bispos, quando está junto com ele. Bom, nós sabemos a respeito da doutrina católica, da sucessão apostólica e a crença que eles têm em torno do Papa. Mas há um detalhe, e é aí que eu quero contrapor com vocês. Como mostra ali, é a força do cargo, né? Não é uma pessoa apenas. Então, quando o Papa que está aí em exercício sair do cargo, ele deixa de ter esse bônus, né? Ele deixa de ter esta posição e não é mais considerado alguém infalível. E, então, ele é substituído. No caso de Ellen White e os adventistas, algo acontece de maneira bem exclusivista.
Ellen White tem o peso de ser inspirada, e o que ela disse de forma inspirada, segundo eles também, não errou, embora eles aceitem que ela tenha errado em outras áreas, mas nas doutrinas não. Embora eles nunca apontam onde ela errou, ou nunca reconhecem onde ela errou, mas enfim, essa é uma outra questão. Mas vamos lá. A Igreja Adventista afirma, naquilo que eles chamam de crenças fundamentais, que uma das marcas da Igreja é o dom profético. É o dom profético. E até aí é um debate, né? Crê em profecias ou não. Só que o detalhe é o seguinte: a única que ocupa essa cadeira do dom profético na igreja remanescente é Ellen White mesmo, depois de 1915, morta. Eu vou ler aqui para vocês a crença fundamental de número 18, que diz assim, olha, abre aspas, um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Ok, continua. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Observe vocês que o nome de Ellen White está no credo adventista. Não adianta o adventista tentar diluir isso numa comparação da seguinte maneira. Tem igreja wesleyana, igreja calvinista, igreja luterana, tem aqueles que identificam com uma linha teológica de outra, enfim. E aí eles tentam arrastar Ellen White para o mesmo contexto de reformadores ou avivalistas. Isso daí é desproporcional, porque nenhuma confissão dessas igrejas exige crer em um desses reformadores, tal como a igreja adventista tem presente nos seus credos o nome de Ellen White. E nome esse que nunca é substituído. Portanto, ela é uma suprema papisa. Ainda continuando, eu trago mais informações aqui no meu livro A Conspiração Adventista. Eu vou deixar na descrição aí, você que, se tiver o interesse, né, de adquirir o livro, aí eu vou dar algumas instruções aí, e depois você pode entrar em contato. Mas aqui eu ainda trago algumas afirmações que provam claramente este apego e essa fé em torno de Ellen White, insubstituível. Então, em uma assembleia da Associação Geral, em julho de 1990, ela declarou o seguinte: somos gratos a Deus por nos conceder não somente as Escrituras Sagradas, mas também a manifestação do dom de profecia para os últimos dias na vida e obra de Ellen White. Você observou isso? Então, a Associação Geral diz que é o seguinte, que graças a Deus, que eles não têm só a Bíblia, eles louvam a Deus que eles têm também Ellen White. Eles têm o espírito de profecia. Mas, peraí, espírito de profecia? Então vai continuar profecias na igreja? Não, só em Ellen White. Um dos apresentadores da TV Novo Tempo, o programa lá Bíblia Fácil, aquele apresentador um dia foi questionado por uma das pessoas que ficam ali participando, perguntou para ele assim, existe outra pessoa na igreja adventista que tem o dom de profecia? Ele respondeu claramente, chamada por Deus para esse ministério, não. Então, Ellen White tem uma cadeira cativa, né? Mesmo depois de morta. Então, quando eu falo que Ellen White é uma papisa adventista, realmente eu erro. Porque o Papa é substituído, ou substituível,
quando ele morre, ou até mesmo como vimos aí no caso do Ratzinger. Mas Ellen White não. Ellen White, ela é insubstituível. Ainda, sobre Ellen White, eu quero trazer aqui uma outra informação que está aqui no meu livro, em Escritos Adventistas, né? Só para conferir aqui a fonte, como eu estou citando aqui, é no livro Nisto Cremos, no livro Nisto Cremos, que é como se fosse um manual que explicaria as crenças fundamentais. Também um livro oficial, publicado pela Igreja Adventista. Então diz lá o Nisto Cremos, olha só, o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi-lhe concedida instrução inspirada da parte de Deus em favor do seu povo dos últimos dias. O mundo, no início do século XIX, quando Ellen White começou a apresentar a mensagem de Deus, era um mundo do homem. Né? Continua, né? Seu chamado profético colocou-a sob escrutínio crítico. Tendo satisfeito os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos. Desde 1844, quando contava com apenas 17 anos de idade, até 1915, ano de sua morte, ela recebeu mais de 2.000 visões. Gente, olha só. É mais visão do que Ezequiel teve, e ela ainda colocou Daniel no bolso. Acredito que nem a juntar aí Daniel, João, Zacarias, é uma pessoa sem limites, entendeu? Uma pessoa sem limites. Bem, nós sabemos os problemas psíquicos que ela tinha. Continua aqui, ó. Durante esse período, ela viveu e trabalhou na América do Norte, na Europa, Austrália, aconselhando, estabelecendo novas frentes de trabalho, pregando. Ellen White jamais assumiu o título de profetisa, mas não se opunha ao que os outros assim a identificassem. Enfim, aqui mais uma vez eles afirmando que Ellen White é a profetisa exclusiva da igreja remanescente, verdadeira, da igreja visível verdadeira. Agora eu quero trazer para vocês algumas coisas que uma testemunha ocular dos primeiros encontros adventistas diz a respeito da profetisa, da Suprema Papisa Adventista, né? E agora com esse tanto de sonho, podemos até dizer aí, né, numa ironia, mas acredito que necessária, é uma Nossa Senhora de todos os sonhos. É muita visão, é muito sonho, né? Mas olha só como que era realmente as reuniões, se não está bem semelhante ao que nós vemos em alguns movimentos aí extremistas, em manifestações de coisas espirituais que percebemos e até nos escandalizamos. Olha só, segundo uma testemunha ocular, antes de uma visão, né, tanto a senhora White quanto os que estavam no aposento sentiu uma profunda impressão da presença de Deus. Então dizem que a atmosfera, né, do ambiente era pesada, né, eles tinham isso daí, pelo menos afirmava-se. Quando a visão começava, Ellen White exclamava: glória, glória ao Senhor, repetidas vezes. Repetidas vezes. Olha só, que você já percebeu às vezes alguns zombando de adventistas, né? Zombando de outros movimentos evangélicos que fazem isso, né? Mas olha só, né? Continuando, ela experimentava uma perda de força física, uma perda de força física. Depois, subsequentemente, ela muitas vezes manifestava força sobrenatural, né? Dito que ela levantava uma Bíblia lá com um braço, né? Muito pesada, e disse que nenhum homem conseguia abaixar ali aquele braço ali dela, se não me engano tem algo assim. Continuando aí, o estado dessa senhora, né? Ela não respirava,
mas seu batimento cardíaco continuava normal e a cor em sua face era natural, né? Então, essa é o que diz aí. Outro ponto, algumas vezes ela proferia exclamações indicativas da cena que lhe estava sendo apresentada. Seus olhos ficavam abertos, não com um olhar distante, mas como se estivesse assistindo alguma coisa. Sua posição podia variar, às vezes ficar sentada, às vezes reclinada, às vezes em volta do aposento fazia gestos graciosos enquanto falava sobre assuntos apresentados. Ela ficava absolutamente inconsciente do que estava ocorrendo ao seu redor, não via, nem ouvia, nem sentia, nem percebia de modo algum o ambiente ou os acontecimentos que a cercavam. No final da visão era indicado por uma profunda inspiração, seguida em aproximadamente 1 minuto por outra, e logo sua respiração natural recomeçava. Imediatamente após a visão, tudo parecia muito escuro para ela, e dentro de pouco tempo ela recuperava sua força e habilidades naturais, né? Então, essa é uma testemunha de como era aquelas reuniões, né? Há outros que mencionam que às vezes ela gatinhava no chão, enfim, então tinha esses aspectos, né? Aqui fica claro que a doutrina adventista, que gira aí em torno de Ellen White, é algo profundo e algo insubstituível. E como eu vou mostrar agora, para eles, como as outras afirmações, Ellen White possui, né, é um objeto de crença, de doutrina, né? Então eles não têm como escapar disso. Quando eles ficam falando, não, nós não seguimos Ellen White, nenhuma doutrina nossa é baseada em Ellen White. Lógico que né? Na onde você encontra na Bíblia que Jesus entrou no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, isso é coisa da cabeça de Ellen White, que já era da cabeça de outros, né? Adões de outros mundos que nunca caíram, né? Então, assim, e fora algumas interpretações que eles só adotam porque Ellen White falou que era daquele jeito. Porque quando eles começam a citar outros autores que interpretam daquela maneira, é só para minimizar o impacto, mas a autoridade, quem começou daquele jeito foi Ellen White, não foi uma pesquisa exegética, não foi nada disso, eles deram um jeito exegético depois, procurando depois, né? Então é sempre assim. Mas ainda a Assembleia Geral dos Adventistas, agora de 1995, diz o seguinte aqui, ó. Em Apocalipse 12, João, o revelador, identifica a igreja dos últimos dias como remanescentes, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Cremos que nesse breve retrato profético, o revelador está descrevendo a igreja adventista do sétimo dia. Você está entendendo? Que não apenas guarda os mandamentos de Deus, mas que tem o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. Na vida e ministério de Ellen White, vemos o cumprimento da promessa de Deus no prover à igreja remanescente o espírito de profecia. Mais adiante, nessa declaração de fé aí da Assembleia Geral, diz a igreja adventista oficialmente: contudo, eles dizem, né, consideramos o cânon bíblico encerrado. Contudo, cremos também, como fizeram os contemporâneos de Ellen White, que seus escritos têm a divina autoridade tanto para o viver piedoso quanto para a doutrina. Olha que interessante, né? A fé protestante diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aí eles dizem que Ellen White também tem autoridade para isso. Ah, mas nada do que ela diz está fora da Escritura. Bom, isso todo membro de seita diz, todo mundo diz, né? Mas o fato é que Ellen White, o que ela disse, se ela mencionou textos bíblicos, eles dizem, tá vendo? Ó, é base bíblica. Se ela não menciona, não, foi visão inspirada e pronto, né? Dessa maneira, meus irmãos, percebemos que Ellen White é um objeto de crença adventista, muito mais do que um papa, ela é insubstituível.
E ela é a identificação da igreja visível e verdadeira, né? Aliás, que a igreja visível e verdadeira, ela precisa ter, segundo eles, o dom de profecia. E o dom de profecia é manifestado no ministério de Ellen White, que continua nos livros dela e republicados eternamente. Mas ela morreu em 1915. Ninguém mais substituiu ela. Então, é uma pessoa que teve aí, né, algumas manifestações estranhas nas suas visões, viu muita coisa que todo mundo sabe que não tem base bíblica nenhuma, era produto até do seu período. E nós temos uma igreja que se diz a única igreja visível e verdadeira com esse histórico, ou com essa crença, né, exótica em torno de Ellen White, que eles dão o nome de espírito de profecia. Sem dúvida nenhuma, Ellen White, não talvez a pessoa exclusivamente, mas essa crença em torno dela, faz parte sim do espírito do erro que a Bíblia diz que surgiria aí nos últimos dias. Ellen White, ela é uma figura não só importante, não só necessária, mas fundamental, talvez até mais do que fundamental, para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia exista ou não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem duas crenças exclusivas e exclusivistas deles. Não é o sábado, não é a mortalidade da alma, não é a dieta, né, as regras de saúde, não é nada disso. Isso aí tudo você encontra em outro lugar. Mas apenas duas crenças que são realmente adventistas, genuinamente adventistas. É a crença de que Jesus, ele entrou no santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844, começando dali em diante o juízo investigativo, e a crença de que o espírito de profecia se manifestou apenas em Ellen White. Eles talvez até tentam dar uma minimizada nesse impacto, a dizer, não, mas pregamos a palavra, isso também é espírito de profecia, tal, mas enfim, Ellen White é até sinônimo de espírito de profecia. Várias vezes, quando você lê livros adventistas, quando diz, mas o espírito de profecia disse isso ou aquilo, né? O próprio Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia tem em cada tema, cada tópico doutrinário, no fim tem uma parte lá, o que o espírito de profecia disse sobre aquela doutrina específica. Assim eu concluo esse vídeo apontando essa heresia presente nas crenças adventistas, né? Infelizmente, o adventismo não existe e não existirá e não existiria sem Ellen White. Ainda que se lá do começo ela fosse removida, ele poderia progredir sem ela, mas ele cresceu com ela, né? E foi feito de tudo para que em torno dela gerasse, né, uma admiração profunda, tanto quanto uma papisa ou uma suprema papisa adventista. Que Deus te ilumine e que você possa olhar para as Escrituras como realmente aquilo que é o espírito da profecia. É a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é suficiente e a Igreja do Senhor Jesus é guiada por seu Espírito à luz desta palavra, né? Nada tem com Ellen White. Deus abençoe, Deus te fortaleça em Cristo Jesus.